e alguns direitos são garantidos para quem trabalha em datas como esta. Mas a pergunta é, quais são as regras quando o feriado cai no fim de semana? Eita, Vitor. O feriado de 7 de setembro será celebrado no próximo domingo. Domingo, é. Quem vai explicar quais as garantias do trabalhador é Patriota Júnior. Patriota. Pois é, Vitor, Renata, de volta aqui ao Manhã Cidade. Muitos trabalhadores têm dúvida com relação à jornada de trabalho aos domingos, principalmente quando coincide com o feriado. É o caso do próximo dia 7 de setembro. A gente vai tirar essas dúvidas aqui com o doutor Rodolfo Santiago, que é advogado trabalhista. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui à Cidade FM. Então, quando acontece de cair o feriado em um domingo, esse trabalhador tem que ir para a jornada de trabalho. O que é que diz a legislação trabalhista? Bom dia, Patriota. Bom dia a todos da Rádio Cidade, aos espectadores, aos internautas, todos aqueles que estão acompanhando a gente. É sempre uma satisfação muito grande poder colaborar com vocês, com informações assim tão importantes para a dinâmica da nossa sociedade. E quando a gente fala de trabalho, a nossa região ela sempre assume um papel protagonista nessa discussão, por conta da feira, por conta do comércio, por conta do impacto na vida de funcionários e na vida dos patrões e de suas empresas. E aconteceram modificações significativas com relação à jornada de trabalho, Patriota. Hoje nós temos uma nova leitura sobre como deve ser ofertado ou como deve ser exercido enquanto jornada de trabalho, trabalho no domingo, no trabalho no feriado. E agora que o 7 de setembro está chegando, com certeza isso é dúvida de muita gente. Afinal de contas, devo trabalhar no 7 de setembro que cai no domingo ou não devo trabalhar? A portaria 3.665 do Ministério do Trabalho vem dizer que serviços que estão relacionados diretamente com o comércio ou com o serviço em si, exceto aqueles que são essenciais, eles só devem trabalhar, ou as pessoas só devem ser obrigadas pelos patrões e pelas empresas a trabalhar. E, em termos melhores, as empresas e os patrões só devem cobrar isso do trabalhador se houver antes uma anotação na carteira de trabalho, no contrato de trabalho ou previsão em convenção coletiva. E quando a gente fala sobre a convenção coletiva, necessariamente estamos falando sobre o sindicato e o papel que o sindicato tem nessas negociações. Ô, doutor, existe diferença entre a compensação quando o feriado cai em um domingo ou em outro dia da semana? Olha, quando a gente pensa a respeito de compensações ou como fica a vida do trabalhador, a gente precisa levar em consideração necessariamente a possibilidade de que dessas convenções coletivas. O que se sabe, por regra, hoje, é que se o trabalhador tiver que exercer a sua jornada no domingo ou no feriado e não houver essa previsão em convenção coletiva, certo? E, obviamente, as anotações devidas no contrato de trabalho, ele precisa ser remunerado em dobro. Olha só o que acontece. Significa dizer que aquele dia de trabalho, além de ter remuneração por ele, essa remuneração será em dobro, certo? Mas se por um acaso houver essa previsão no contrato de trabalho e na convenção coletiva, e aí é preciso só reforçar essa ideia. Convenção coletiva é um documento de força de lei que é realizado entre o representante daquela classe de trabalhadores e, obviamente, o patrão, as empresas daquele setor. Então, se houver nessa convenção coletiva uma disposição de como ele deve trabalhar, esse trabalho será realizado de determinada maneira, acontecerá o trabalho aos domingos, acontecerá o trabalho aos feriados, desde que isso haja uma compensação em outro dia. Como o formato dessa disposição na convenção ficará, é assim que deverá ser exercido o trabalho. O senhor até mencionou essa recente portaria, né? Na prática, o que é que ela tende a impactar na sua avaliação como advogado trabalhista? Na minha avaliação, eu entendo que existe um engessamento das relações trabalhistas. Quando a gente fala sobre engessamento, aparentemente nós estamos apontando para uma diminuição, certo, dos direitos e tudo mais, ou para uma
criação de dificuldades, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Mas, na verdade, o que a gente precisa compreender é que se eu condiciono a prática do trabalho, certo? A oferta do trabalho, o contrato de trabalho, a criação de um acordo, de uma convenção coletiva, significa que, muito provavelmente, eu estou fazendo previsão do aumento de demandas judiciais. Por que isso? Porque quando nós falamos de trabalho na nossa região, por exemplo, nós estamos falando de algo muito intenso e que acontece o tempo todo. Nós somos um parque significativo de produção de roupa, não é isso? E nós sabemos que a nossa região trabalha praticamente 24 horas, o tempo todo. Então, como é que fica isso? Então, por um lado, nós temos a tentativa de se garantir que haja mais direitos para os trabalhadores. Obviamente, quando nós estamos falando sobre essas modificações, sobre essa nova legislação, nós estamos falando sobre garantia de direito dos trabalhadores, evitar ao máximo exploração, por assim dizer, mas nós também estamos prevendo um aumento das dificuldades. Ora, as empresas terão, claramente, que buscar garantias ou aumentar o seu potencial, digamos assim, de remunerar os trabalhadores. Porque imagine quantas situações acontecerão em que haverá a necessidade da remuneração em dobro. Entende? Perfeito, obrigado pela participação aqui com a gente, doutor Rodolfo Santiago, advogado trabalhista, tirando essas dúvidas sobre como fica a prática de jornada de trabalho nos feriados, quando esses caem aos domingos. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Patriota. Tá aí, tudo bem explicadinho. Muito bem. Renata, uma informação de agora. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, foi afastado do cargo em uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de emendas parlamentares durante a pandemia da Covid-19. Segundo a PF, houve fraudes no fornecimento de cestas básicas e frango congelados comprados com essa verba. O prejuízo é estimado em 73 milhões de reais. O dinheiro teria sido usado para aquisição de imóveis de luxo, compra de gado e despesas pessoais. A assessoria do governador não se manifestou sobre o caso. A operação e o afastamento do governador foram autorizados pelo ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça. 8h03. Daqui a pouco, agricultores